Olá, boa noite. Começa agora pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, sexta-feira, 4 de março de 2022. Como vai? Vai bem? Opinião de hoje entrevista o Antônio Gabriel, que é o superintendente do DENIT, Mato Grosso. Como é que estão as condições das rodovias federais, essas que cortam o estado de Mato Grosso, hein? Como é que estão as obras aí do governo federal, Mato Grosso, adentro? Tudo isso e muito mais a gente vai estar abordando aqui a partir desse instante com o nosso superintendente regional do DENIT. Olimerg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu quero agradecer a você que acompanha o programa Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também a você que nos acompanha pela página no Facebook da TV Pantanal, que é TV Pantanal 22. Então, muito obrigado pelo carinho da companhia. Superintendente, muito bom recebê-lo de novo. Muito obrigado por receber bem, né, e de bate-pronto atender aqui ao nosso convite, por estar com a gente aqui para falarmos desses assuntos que eu já pincelei aqui na abertura, por exemplo, as condições das rodovias federais. Aliás, a propósito, essa é a minha primeira pergunta. Olha só. Chuva, épocas de chuva, não é? Como é que estão os trabalhos aí nas nossas rodovias por parte do DENIT? A conservação, sinalização, eu sei que tem uma determinada época do ano que a vegetação lateral cresce muito e atrapalha a visualização dos condutores, não é? Como é que está o trabalho, em que estágio está esse trabalho de conservação, manutenção das nossas rodovias federais? Boa noite, bom recebê-lo de novo aqui. Boa noite a todos os nossos telespectadores aí, né? Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite, estar aqui. E, Paulo, assim, o estado do Mato Grosso nós possuímos uma das maiores malhas rodoviárias federais do Brasil, né? Então, essa época do ano, que é uma época de chuva, e esse ano tem chovido bastante, né? Nós estávamos acostumados nos últimos 2 anos aqui no estado, choveu pouco, e esse ano está chovendo assim, agosto, né? Chovendo com vontade. Então é uma época do ano que a gente trabalha muito, o DENIT como um todo trabalha muito, e não tem sido diferente aqui no estado do Mato Grosso, né? A gente tem aí, como falei, uma malha enorme, mas estamos dando conta do recado, né? Atendendo aí aos 4 cantos do estado, né? Todos os locais. Temos essa dificuldade que às vezes no período de chuva não é possível trabalhar, né? Dependendo do serviço, mesmo o serviço de manutenção rotineira no período de chuva a gente tem que interromper enquanto está chovendo. Mas para se ter uma ideia, as empresas só têm parado de trabalhar no domingo. Apenas no domingo. Todos os outros dias da semana, inclusive nesses dias agora aí que teve o carnaval, o pessoal trabalhou todos os dias para poder dar conta da demanda, né? E a gente está agora nesse mês de safra, né? Então as rodovias estão mais solicitadas e é necessário aí que o pessoal foque mais e trabalhe mais. Mas estamos em cima, todos os nossos servidores aí fiscais trabalhando também diuturnamente aí para a gente poder dar a melhor condição aí de ir e vir para todos os usuários das rodovias. Oliver. Superintendente, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, o nosso programa ganha muito, mas ganha muito mesmo, e o amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Superintendente, a BR-158, que é uma rodovia que cruza o Vale do Araguaia, o norte, naquela região do norte do Araguaia, onde corta a terra indígena. O contorno dessa rodovia tem um pouco mais de 200 quilômetros, mais ou menos, né? 200 quilômetros. E aí, entre aspas, de acordo com o site O Pioneiro, do dia 12 de junho de 2021, o senhor teria dito, entre aspas, a gente está trabalhando para que o lote A, as obras iniciem no 2º semestre do ano que passou. Fecham aspas. E aí eu tenho 2 perguntas, vou fazer as 2 perguntas, superintendente, até para dar tempo o senhor
fazer uma reflexão maior. Em que pé está esse contorno? Essa é a primeira questão. A segunda questão, qual a solução encontrada no que diz respeito ao cortar ou não a terra indígena? Professor, é sempre bom falar desse assunto, que é bom a gente esclarecer sempre essa questão da BR-158, né? Nós estamos ali, o contorno foi dividido em 2 lotes, temos um lote licitado e contratado, né, que a gente chama de lote A. Esse ano, agora no mês de fevereiro, licitamos o lote B. Essa licitação já está nos trâmites finais de análise de documentação. Logo poderemos declarar um vencedor da licitação. O lote A ele está já mais avançado, né, já tinha sido contratado em relação estamos na fase de projeto. E hoje, para a gente iniciar a obra, a gente pode dizer que o único empecilho que temos é a questão de licenciamento ambiental. A gente precisa da licença de instalação a ser liberada pelo IBAMA. Não conseguimos, inclusive, iniciar a obra no ano anterior por conta que essa licença não foi emitida. Estamos aguardando ainda a emissão dessa licença para poder começar a obra. Em relação à terra indígena, a passar por dentro da terra indígena, nós tivemos uma decisão judicial do ano passado, eu não vou saber dizer o mês, que nos proíbe de pavimentar a terra indígena, trabalhar dentro da terra indígena. Hoje o único serviço que a gente pode fazer dentro da terra indígena é a manutenção rotineira na estrada não pavimentada. Mas não poderemos pavimentar, até por uma ordem da Justiça Federal, né, esse segmento da terra indígena. Então, a opção que nós temos, né, é fazer esse contorno rodoviário, que o senhor falou bem, cerca de 200 quilômetros, e a gente espera já poder ter essa licença, que a gente esperava ter o ano passado, não teve, mas ter esse ano para iniciarmos obras nesse ano, 2022. Não existe nenhum embargo, nenhum empecilho jurídico por conta daquela região ali, quanto ao trabalho de vocês, o trabalho do DENIT? Não existe, isso não. Podemos trabalhar normalmente, sem problema nenhum. O cronograma, então, será cumprido? Só não podemos pavimentar, asfaltar a terra indígena. Isso não podemos fazer. Olha só, falávamos aí da questão da... Eu estava dizendo sobre manutenção, no começo do programa. A questão da iluminação é algo que me chama muita atenção, né? Porque fala só em asfalto. E a iluminação em alguns trechos que são onde essa iluminação é muito importante. Como é que está também, viu? Tem algumas regiões aí que precisam, independente do período chuvoso ou não, precisam urgente dessa iluminação. Ela está sendo também, ela inclui esse cronograma que foi feito esse planejamento que foi feito por vocês? Em alguns locais nós temos previsão de fazer, executar, né, obras de iluminação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no ano passado nós fizemos ali na comunidade de Boa Vista, foi feita uma iluminação pública ali. Estamos com uma outra obra na cidade de Nova Chavantina. Temos a previsão de iniciar mais uma na cidade agora me fugiu o nome, de Vila Rica, na BR-158 também, né? Então, em alguns locais temos esse planejamento de obras, de fazer serviço de iluminação. Em outros locais temos feito termos de cooperação com as prefeituras, as próprias prefeituras, travessias urbanas, né, têm feito esse serviço de iluminação. E em alguns contratos nossos de construção já há essa previsão também de fazer esse serviço de iluminação. Ô, Antônio, eu vou tocar num assunto aqui, mas eu vou tocar nesse assunto só para que você tenha a oportunidade de falar com o nosso telespectador, que assim como eu tinha, esse telespectador possa ter dúvidas sobre o papel do DENIT e o papel da concessionária lá, que é a Rota do Oeste. Porque muita gente confunde. Mas isso é de responsabilidade do DENIT, isso é daqui, isso é da colar. Para que, senão, daqui a pouquinho a gente recebe perguntas aqui, mas é alguma coisa que é da alçada lá da Rota do Oeste, que está aí no meio de um tiroteio, de críticas e tudo mais. Qual é o seu posicionamento em relação a esse esclarecimento?
Olha, Paulo, em relação à Rota do Oeste, nós não temos nenhum vínculo, seja de fiscalização, seja de acompanhamento dos serviços da Rota do Oeste, né, nos segmentos que são de responsabilidade da concessionária. Assim, na outra vez até que nós tivemos no programa, né, conversamos sobre isso. Hoje, quem faz o acompanhamento da concessionária é a NTT. Então, a concessionária, ela responde para a NTT, não responde para a gente, conversa conosco, às vezes, em relação a alguma coisa muito específica, né? Mas toda a tratativa e relacionamento da concessionária é com a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, ela é o agente público, digamos assim, necessário por fazer o acompanhamento da concessionária. Nós temos assim, o tratamento com a concessionária nossa em algumas situações muito específicas, né? Mas não podemos nem devemos fazer nenhuma cobrança a ela, porque não é nossa competência. Né? Eu sei que, inclusive, na ocasião anterior, houve esse assunto aqui na mesa. Na primeira participação sua aqui no programa Opinião, também falamos sobre isso, e é provável que na próxima, porque é rotativa, a audiência é rotativa, então a gente tem que estar sempre esclarecendo sobre competências. Por que o DENIT não pega no colarinho lá desse povo e põe para trabalhar e faz acontecer? Por isso que disse aqui o caríssimo Antônio Gabriel que a competência para esse tipo de cobrança é da ANTT. Professor Lorenberg. Superintendente, com relação aos radares do DENIT no centro de Barra do Garças, parece que havia um pedido do prefeito para a retirada desses radares. Em que pé está, ou qual foi a solução tomada com relação a esses radares no centro de Barra do Garças? Professor, exatamente, houve um pedido do prefeito, né, para retirar alguns equipamentos de radares, né, que a gente tem lá. Nós já estamos fazendo esse mapeamento e esse estudo até para fazer essa retirada. A questão desses radares é que hoje, como estamos com poucas faixas de radar no estado, e nós temos muitos pedidos, todos os dias chegam pedidos para colocação de radares em vários pontos aí do estado. Então a gente já está prevendo a remoção desses equipamentos, mas a colocação em outros pontos do estado onde a gente vê a necessidade, né? Inclusive esses dias até tivemos pedido para se fossem colocados mais radares, né, na travessia urbana, mas nós até já respondemos com essa solicitação da prefeitura de retirada. Então queremos crer que dentro em breve a gente deve estar fazendo essa retirada, até porque nós temos também a previsão para esse ano, né, de deixar que hoje é a travessia urbana, né, passar a ser uma avenida da cidade principal para a gente ter a liberação do contorno ali rodoviário. É uma das nossas metas aqui, nos nossos compromisso do ministro também, né, da gente liberar esse contorno rodoviário ali, para que possam sair todos aqueles caminhões lá de dentro da cidade, que hoje atrapalha muito a cidade. Inclusive, esse é assunto que a gente vai estar esmiuçando no próximo bloco, que eu quero voltar a falar sobre esse contorno lá de Barra do Garças, uma obra do governo federal. Mas a gente tem que ir no intervalo comercial agora, e após o intervalo a gente retoma a conversa aqui com o Antônio Gabriel, que é o superintendente do DENIT, Mato Grosso. É um instante só, não sai daí. Pois bem, a gente retoma entrevista aqui ao vivo nesta noite de sexta-feira com o Antônio Gabriel, que é do DENIT. Antes de seguirmos aqui, olha só, o www.gazetadigital.com.br, onde você encontra as informações necessárias, está acontecendo aí, guerra, economia, pandemia, tudo no www.gazetadigital.com.br. Falar em pandemia, olha só os números divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde. O Estado registrou mais 5 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado pela SES nesta sexta, dia 4. Ainda, conforme a pasta, outras 1.325 infecções foram confirmadas em todo o estado no mesmo período e 5.699 pessoas
seguem em isolamento domiciliar. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar um total de 711.482 casos desde o início da pandemia. Desse total, 14.759 pessoas não resistiram às complicações da doença. 690.300 são pessoas consideradas já recuperadas, conforme a Secretaria de Saúde. O boletim mostra ainda 115 internações em UTIs públicas e 61 internações em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação atualmente está em 42,27% para UTIs, no caso UTIs adulto, e 13% para as enfermarias também adulto. Política. O deputado estadual Suelmi Fernandes está sem partido. Ele afirmou que a eventual candidatura do senador Wellington Fagundes do Liberal, Partido Liberal, ao Executivo Estadual, seria uma estratégia do grupo do presidente Jair Bolsonaro do PL para pressionar o governador Mauro Mendes, que é do União Brasil, a abraçar o projeto de reeleição do congressista. Durante a entrevista ao Jornal do Meio-Dia, aqui da TV Vila Real, canal 10, o parlamentar avaliou que ainda não existe nenhum nome de oposição consolidado contra a possível reeleição de Mauro Mendes, mas sim encenações para estreitar acordos na base do governo para as eleições de 2022. Abre aspas aí para o Suelmi. Eu vejo que não existe um projeto político concreto de oposição a Mauro Mendes. O que existe é apenas uma encenação para negociar aproximações, acordos e também arrumações, fecha aspas, disse o parlamentar nesta sexta-feira, dia 4. Lembrando que o Suelmi é amigo, não é? Já trabalhou com o Mauro Mendes nas gestões, salvo engano, da Prefeitura de Cuiabá. Na Prefeitura de Cuiabá, né? O que você acha desse posicionamento aí É uma pressãozinha para apoiar o Wellington, como aponta aqui o... Eu acho que falou muito mais alto, não o parlamentar Suelmi, mas o historiador Suelmi. E nesse caminho ele tem uma certa razão. É uma leitura também que ele faz, uma leitura política que faz sentido, né? O grande Suelmi, grande historiador, falou bem aí, grande historiador, que logo a gente vai estar conversando também com o Suelmi aqui na Opinião, convidar para ele vir aqui, que ele tem uma bagagem muito boa para falar sobre esses assuntos políticos aí e tudo mais. O Antônio Gabriel, que é o nosso convidado dessa noite, superintendente do DENIT, está aqui com a gente. E eu quero voltar a falar aqui, superintendente, sobre o contorno lá em Barra do Garças. Você tem números do que houve lá? A obra está com previsão de entrega, visita ministerial, não sei se o presidente vai estar também, mas quais são os números, o que significa esse contorno em termos numéricos, em termos de eu não sei se é desafogamento que fala, quando tira o fluxo dos caminhões ali, o que isso vai representar no contexto do trânsito ali da região de Barra do Garças? Paulo, essa eu diria é uma das grandes obras que o DENIT tem aqui em andamento no estado, né? Barra do Garças é uma das grandes cidades aqui do estado do Mato Grosso e hoje quem conhece lá é uma cidade turística, né? Quem vai lá, por exemplo, nos meses de junho, julho, sente essa dificuldade por conta da quantidade de caminhões, de carretas pesadas que passam literalmente por dentro da cidade, né? Então, a principal fator desse contorno é tirar essas carretas dentro da cidade. Para quem está de passagem só na cidade, vai propiciar uma passagem muito mais rápida, né? Que vai passar por fora da cidade. E eu acho que vai mudar muito a dinâmica da cidade, né? Principalmente nesse período junho, julho, agosto, que é um período turístico, né? Onde muitas pessoas se deslocam
de outras cidades. Muita gente vai até aqui de Cuiabá, né, para lá para aproveitar. E pessoas vêm do estado de Goiás também, e todo mundo reclama dessas carretas atravessando a cidade, cruzando de um lado para o outro. É uma das nossas principais obras, um compromisso do ministro Tarcísio, né, da gente finalizar essa obra, entregar. Entrega agora, então. É uma obra que nós devemos estar entregando esse ano. Primeiro semestre ainda não? Não, acredito, talvez a gente não consiga entregar no primeiro semestre por conta de que a gente não sabe até onde vai o período chuvoso, né? Isso vai depender muito do período chuvoso. A obra está em andamento, porque está sendo feito serviço de drenagem, lá tem um grande serviço de drenagem, que inclusive parte desse serviço é feito dentro da cidade, né? Então esses serviços não pararam mesmo agora no período chuvoso, eles estão finalizando lá esse serviço de drenagem, agora nesse mês, de início de mês de março. E assim que a gente tiver uma diminuição das chuvas, uma parada nas chuvas, a gente deve retomar a parte de pista, né? E como não falta muita coisa, a gente acredita que será uma obra muito rápida e aí vai interligar também com o estado de Goiás. Com Aragarças ali, né? Entrando. Exatamente. E tem também por. Aragarças mesmo, né? Aragarças, cidade de Aragarças. Ok. Aliás, Barra do Garças, que é a cidade de ninguém mais, ninguém menos do que minha. Nasci e fui criado lá. Nasci de parteira, lá no bairro Santo Antônio, na rua José Francisco de Souza, ali pertinho do estádio Zeca Costa, minha barrinha lá, que agora está ganhando um contorno. Eu quero ir lá visitar para ver como é que está. Lorenberg, e aí? Superintendente, de acordo com a AN Notícias, do dia 19 de novembro do ano passado, em novembro do ano passado, o diretor-geral do DENIT, o general Santos Filho, esteve na região norte do Araguaia e, na oportunidade, encontrou com o senhor. Né? E aí o senhor e o general, com a equipe, percorreram o trecho não asfaltado da BR-158. E depois disso, seguiu viagem para o Pará. E aí eu tenho 3 perguntinhas a respeito desta passagem do diretor-geral do DENIT. A primeira delas, o que motivou, de fato, a vinda do diretor-geral do DENIT especificamente para a região e depois seguiu para o Pará? A segunda questão, qual foi o resultado de ter percorrido todo o trecho não asfaltado da BR-158? E a terceira, eu gostaria muito de ouvir um balanço do senhor, um balanço dessa visita e desse encontro com o general Santos. Professora, a diretoria do DENIT, principalmente o nosso diretor-geral, né, tem uma premissa de sempre que possível estar visitando as rodovias, né? A gente somos um órgão de engenharia e a engenharia se faz principalmente no campo, né? Não pode ficar atrás de uma mesa de um escritório. Então o nosso diretor-geral, o general Santos Filho, isso é uma coisa natural dele, ele sempre que pode está visitando as obras no Brasil todo. Percorreu ali 158 dentro do estado do Mato Grosso, dentro do estado no Pará, veio fazer essa visita, né? Essas visitas dele são corriqueiras ao longo de todo o Brasil, todo mês diferente ele está num estado fazendo uma visita local, né? Acredito que ele deu essa preferência por passar na BR-158, porque é hoje uma das nossas grandes vias de escoamento, né? Alguns dizem que a BR-158 é a nova 163, será a nova 163 no futuro, né? Por conta do escoamento. Toda aquela região que há 10 anos atrás era uma região quase que exclusivamente de criação de gado, está virando toda uma região plantada, né? Tudo. A soja está tomando conta lá. Pasto está virando soja e milho, e talvez até eu já ouvi falar lá nas últimas vezes que eu estive lá que o pessoal vai começar a plantar inclusive algodão também, né? Então, é uma das nossas rodovias aqui que a gente tem que ter uma atenção grande, e a diretoria também enxerga dessa forma, né? E veio ver como é que está andar. Como eu falei, é uma coisa natural deles, ele gosta de fazer essas visitas, e é importante, a gente vê o importante, se sente prestigiado aí com a presença do nosso diretor-geral aqui no estado, vistoriando as nossas obras. Foram as 3 já respondidas? Foram. Antônio Gabriel,
Quantos quilômetros já foram duplicados na 163-364, Cuiabá-Rondonópolis? E aqui na capital propriamente, aqui na região de Cuiabá, aqui em Cuiabá, por exemplo, quantos viadutos, por exemplo, foram construídos e aonde que são? Porque eu não estou lembrado onde que eles estão. Eu sei que foram construídos, mas aonde que eles estão? Os viadutos foram feitos, Paulo, foram principalmente ali na região do Distrito Industrial, né? Nós fizemos 4 viadutos. Ali tem 4 viadutos? São 4 viadutos, principalmente para propiciar a travessia da rodovia, porque antes ali, um dos principais problemas que a gente tinha é justamente isso de cruzamento da rodovia. A gente tinha alguns pontos, inclusive, que no horário de pico estrangulava muito, que o pessoal queria sair de um lado da rodovia para ir para o outro lado, então tinha que cruzar a rodovia, e isso causava às vezes um certo tumulto. E hoje todo esse trânsito está por baixo da rodovia, né? Eles passam ali nos viadutos. Nós duplicamos de Cuiabá a Rondonópolis, eu não vou saber lhe informar o número exato, mas se eu não me engano são cerca de 200 A última informação que eu tinha era 168. A última informação que eu tive, né, desculpe, exato. 168 quilômetros. A gente conta duplicado com as travessias urbanas, né? Uhum. Em torno de 168 quilômetros. O trecho está todo duplicado. A última obra que faltou fazer foi o contorno ali da cidade de Jaciara, né? Que que não foi feito ainda. Travessia também ali, não? Não, a travessia urbana ela tá pronta já, né? Da gente dar Jaciara. De Jaciara hoje, mas ela é duplicada, né? Então a gente é um transtorno a menos que tem, porque ela é toda duplicada, só é uma travessia urbana e ainda faltou fazer essa questão do contorno na cidade. Mas para quem já foi em Rondonópolis lá atrás, quando era pista simples, e quem vai hoje, né? A diferença de tempo da viagem é outra coisa, né? É outra vida. Então foi uma das principais obras aqui do DENIT, dentro do estado do Mato Grosso. E hoje, talvez o principal ativo que a gente conseguiu com essa obra, professor, que às vezes as pessoas não levam muito em consideração, porque depois que acontece ninguém mais vê, é o quê? Não temos praticamente mais acidentes com vítimas fatais. Todos os acidentes que existem acidentes ainda na rodovia, né, são acidentes e que normalmente têm perdas materiais, mas não há vítimas fatais. Existe ainda um ou outro acidente na pista, né, duplicada, que às vezes acontece de ter uma morte, que é sempre ruim, mas de um modo geral, a diminuição de acidentes que nós tivemos foi enorme. E como até na outra vez, eu não sei se acho que a gente citou nisso, vida não tem preço, né? Vida não tem preço. Mas há alguns estudos que precificam o custo de um acidente com vítima, porque quando tem um acidente com vítima, ele não envolve só a perda da vida, né? Ele envolve a rodovia ficar parada e muitas vezes, vamos supor, está vindo uma ambulância trazendo 2 pessoas deslocando de um ponto ao outro para um tratamento, você tem um acidente que trava a rodovia, esse doente fica ali, ele pode até morrer dentro da ambulância, né? Então, acho que só isso aí já para a gente, já é um alívio enorme, essa obra de duplicação. A gente sabe muito bem dessa importância e na minha avaliação, pelo menos, o principal ganho, né? Que é a redução a zero, né? A duplicação. Aliás, ali naquele trecho ali, num determinado trecho ali, foi onde nós perdemos o J. Barreto, né? Ex-deputado estadual, que estava indo para Rondonópolis ali com... um trecho que era de pista simples ainda. Era simples naquela época. Pista simples. Há uns 3, 4 anos, mais isso, né? Tem uns 5 anos já que... Vandenberg, uma última para a gente encerrar o bloco. Mas muito rapidamente, superintendente, é muito mais uma provocação e sempre no bom sentido. O senhor falava agora há pouco do contorno, quer dizer, aqueles espaços, aquele trecho que passa dentro da cidade. É o caso de Barra do Garça, é o caso de Rondonópolis, é o caso também de Cuiabá, e me corrija se eu estiver equivocado. Quem tem o controle, quem tem o domínio dessas rodovias quando passa dentro da cidade?
É o município, é a prefeitura ou é o DENIT? Professor, a rodovia, quando passa dentro da cidade, e quando ela é coincidente, às vezes, com a avenida, né? Muitas vezes, a lei diz que a jurisdição é do DENIT, né? Quando nós temos grandes cidades, como Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garça, Rondonópolis, nós temos discutido com as prefeituras para que as prefeituras assumam a responsabilidade desses segmentos. Até porque é a zona urbana. Na zona urbana, quem sabe o que deve e o que não deve fazer, quem dá a orientação correta, a sinalização, o direcionamento, são as prefeituras, né? Principalmente nessas zonas urbanas grandes, né? As prefeituras, todas as prefeituras maiores têm suas secretarias de mobilidade urbana, no caso de Cuiabá, a CEMOB, né? Então, nada melhor do que a CEMOB para dizer o que deve e o que não deve ser feito, onde deve parar, onde não deve parar, onde deve ter conversão, onde não tem conversão. Então, a gente tem passado a responsabilidade aí para as prefeituras, para que elas administrem, porque elas sabem melhor do que ninguém o que é melhor para uma zona urbana, ainda que você tenha uma rodovia coincidente com as avenidas da cidade. Mas ao passar ao domínio da prefeitura, é de maneira informal ou formal? Não, essa é uma formalização, é de maneira formal e a prefeitura tem a responsabilidade ali da rodovia para fazer todo esse tipo de controle, né? Até porque a lei de trânsito, o Código de Trânsito é nacional, né? Mas municípios, estados, eles podem operar essa lei e por isso a gente faz tudo isso de forma formal. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo comercial. Nós estamos entrevistando aqui o Antônio Gabriel, superintendente do DENIT Mato Grosso. Opinião volta já já. Então a gente retoma aqui, é o último bloco, né, nessa sexta-feira, aqui com o superintendente do DENIT Mato Grosso, Antônio Gabriel, que mais uma vez está conosco aqui. A gente sempre faz questão de trazer essas informações diretamente da fonte, para não ficar, não sei o que, não sei o que. Está aqui o homem que está falando sobre essas questões todas aí, o que diz respeito à nossa infraestrutura e mais especialmente sobre as nossas rodovias federais, essas que cortam o nosso querido Mato Grosso. O Lorenberg falou aqui da questão, e você citou a questão da CEMOB e tal, no bloco anterior, parcerias de prefeituras ou até do governo do estado com o DENIT. Tem, por exemplo, aqui em Cuiabá, tem parcerias, eu sei que tem um contorno que estão fazendo para cá, outras obras que estão sendo construídas aí, algumas podem ter necessariamente aí uma pegada mais da legislação federal, enfim, ou recursos do governo federal. Eu queria que você dissesse aí como é que estão as parcerias aí, tanto com os municípios como também com o governo do estado. Dá para citar dois exemplos aqui, né? Nós temos uma parceria com o governo do estado do Mato Grosso, que é a obra do Rodoanel, né? Essa obra é um convênio, é uma obra federal, mas conveniada para o governo do estado, e que tem recurso federal e também tem recurso estadual, e o governo do estado toca essa obra. É uma obra que ela também foi dividida em duas partes, foi licitada uma parte já, que a Secretaria de Infraestrutura do estado está tocando ela, né? E está na fase de projeto e acredito que esse ano, inclusive, já devem iniciar as obras. Temos também outras parcerias, vamos citar um exemplo do interior aqui, com a cidade de Primavera do Leste. O prefeito lá fez uma parceria, né, com o DENIT para fazer uma obra de passagem inferior, que a gente chama, né, tecnicamente para passagem de veículos, em que nós aprovamos o projeto apresentado pela prefeitura, autorizamos e a prefeitura está fazendo a obra e a gente está acompanhando. Então temos essas parcerias aí, além de todas as nossas obras aí no estado. O orçamento de 2022 já chegou aqui? Como é que está? E quanto é o orçamento? Quanto que vem para a instituição aqui no estado arcar com suas responsabilidades de manutenção, enfim, os trabalhos
que o DENIT faz? Já foi aberto esse orçamento? Como é que está? E quanto que é? O orçamento, Paulo, ele tem sido a abertura dele, né, já ocorreu, já foi aprovado, né, e já está sendo liberado para a gente. E o orçamento, ele é muito mutável, né, a gente recebe agora no início do ano uma parte e depois a gente vai recebendo aí conforme nossas necessidades, né, de aplicação em rodovias, conforme vão andando as obras, a gente vai recebendo um maior quantitativo. Para citar um exemplo, por exemplo, nós temos a obra lá do contorno da 158, né, que a gente tem um valor inicial previsto no orçamento desse ano, e conforme a obra for andando, né, a gente vai, é claro, logicamente, o governo deve liberar mais orçamento para a gente, né. O orçamento ele é dividido em rubricas, né, tem parte de construção, parte de manutenção, né, e nesse primeiro momento a gente vai receber um valor para iniciar as obras do ano, dar continuidade, e no segundo momento a gente vai estar recebendo mais orçamento conforme a nossa necessidade. Ficou do mesmo tamanho para mim que você não falou valores. Eu vou insistir, se você não quiser falar de valores desse ano, eu mudo então a pergunta. 2021, o DENIT recebeu quanto? Em todas as rubricas que houve, o montante geral foi de quanto? Olha, em 2021, Paulo, eu não vou saber te afirmar o número correto, mas a gente recebeu, a gente acredita que a gente recebeu aproximadamente cerca de um pouco mais de 400 milhões de reais. Foi suficiente, por exemplo, para arcar com algumas, além da manutenção propriamente, mas tem a questão, por exemplo, tem as passagens urbanas, é passagem urbana que fala, né? Tem as passagens urbanas, tem as demandas que os municípios também fazem. Foi suficiente? Faltou? E esse ano houve incremento? A previsão é de incremento? Sim. O orçamento nosso ano passado foi suficiente, né? A gente conseguiu trabalhar. As prefeituras, as travessias urbanas, muitas vezes têm as necessidades, né? As próprias prefeituras também buscam recursos com parlamentares, às vezes, para a implementação de emendas, né, que são colocadas no orçamento. O nosso orçamento esse ano, inicialmente, a princípio, o que a gente precisa fazer esse ano, acredito que agora nesse início seja suficiente, e a gente, é claro, conforme as necessidades, esse orçamento deve ser complementado, né? Também eu acredito que a gente deve ter aporte aí de emendas parlamentares também, assim, a gente não acompanha bem, mas espero que tenhamos também esse aporte de emendas para estar conseguindo fazer todas as obras necessárias. Inclusive essas obras que você falou aí da parte de travessias urbanas, né, que é uma demanda constante que a gente tem de melhoria, de mudança, de alteração. E às vezes as próprias prefeituras, dependendo do tamanho da prefeitura, conseguem arcar com esses valores, como é o caso da prefeitura que eu citei de Primavera do Leste, que está fazendo uma obra lá na rodovia com recursos próprios, né? Lorenberg. Superintendente, me perdoe, mas eu vou insistir com a BR-158, porque eu gostaria que o senhor estendesse um pouco mais a reflexão que já fez no primeiro e no segundo bloco. Mas antes da reflexão do senhor, eu vou citar aqui uma comunicação, entre aspas, senhor presidente, quero deixar registrado para o povo do meu estado, Mato Grosso, que hoje tivemos uma reunião com o ministro Tarcísio, ocasião em que foi discutido o asfaltamento da BR-158, rodovia que atravessa o meu estado. A notícia é muito boa. Em breve será asfaltada a rodovia, pela qual passam milhões e milhões de toneladas de produtos que geram emprego, riqueza e renda. O Mato Grosso sabe agora que a BR-158 será asfaltada. Fecham aspas. Essa é uma comunicação feita pelo deputado federal Nelson Barbudo no plenário da Câmara Federal, no dia 6 de agosto de 2019. E aí, superintendente? Ora, o deputado federal fez uma comunicação após o encontro e a reunião com o ministro Tarcísio. Da forma como ele falou,
a brevidade seria breve mesmo. E, no entanto, até hoje, esse asfaltamento não apareceu e já está terminando o mandato do atual presidente da República. O ministro Tarcísio deve sair antes de abril, porque ele deve ser candidato a governo do Estado em São Paulo. E aí, superintendente, o que de fato aconteceu que passou o mandato todinho do presidente Jair Bolsonaro e a obra não saiu? Aí entra aquela questão, e a outra pergunta que eu agrego, entra a questão jurídica, porque você falou agora há pouco que ali não pode asfaltar numa determinada região na área indígena, né? Mas é o trecho... Mas é um trecho, mas aí o Barbudo realmente falou, e eu não sei o que é breve para ele. Aliás, Barbudo que esteve aqui ontem, né? Se eu não tivesse lembrado disso, teria perguntado para ele também isso aí. Mas eu deixei para o superintendente, porque eu já fiz essa... lembrado, eu perguntar. Eu fiz essa pergunta para o deputado em 2019. Citei todo o trecho que ele fez a comunicação na Câmara Federal. Ele falou, não, mas o mandato não terminou. E, de fato, era 2019, o primeiro ano. Agora não, agora está terminando. E aí? Professora, a BR-158, como eu já citei anteriormente, né, provavelmente é a nossa nova 163, né, em termos de fluxo de caminhões, mas a gente tem essas questões lá, principalmente naquela região, muito sensíveis, a questão indígena e a questão ambiental, né? Nós temos problemas ambientais muito grandes ali para ser resolvidos, né? E, infelizmente, a gente falando já tecnicamente, hoje, já há muito tempo, a gente não pode chegar simplesmente fazer um projeto e começar uma obra, né? Nós temos que resolver todas essas questões de pendência ambiental, pendência indígena, patrimônio histórico, que às vezes são coisas pequenas, mas que emperram um pouco as obras. E a gente tem que lidar com todos esses órgãos e fazer a movimentação. É uma obra muito importante, como eu falei, infelizmente no ano passado não conseguimos iniciar a pavimentação devido à questão ambiental, que não foi resolvida, mas nós estamos com a expectativa muito grande de iniciar a obra de pavimentação. Quando eu digo obra de pavimentação, é de pavimentação do contorno, né? Para a gente romper ali a questão da terra indígena. Então, a rodovia já é toda pavimentada e tem apenas esse trecho que corta dentro da terra indígena que não é pavimentada, por essas questões que eu já citei, que a gente não pode, tem decisão da Justiça Federal que a gente não pode pavimentar por dentro da terra indígena. Então, a gente vai fazer essa obra do contorno, eu diria até que é uma obra que já estamos fazendo, né? Porque uma obra de engenharia, muitas vezes as pessoas olham a obra e a obra é só quando começa, as máquinas estão na pista, né? Mas uma obra, ela precede de um projeto. Sem um projeto, ela não sai do lugar. Nós temos a do contorno já, boa parte do projeto já muito bem encaminhado para começar a executar. Então, eu diria que a obra, tecnicamente, já começou, né? Com esse projeto que nós estamos fazendo. O governo aí deu esse pontapé, o ministro deu essa missão para a gente. E a obra... ela vai sair, nós vamos iniciar a obra desse contorno nesse ano e começar a obra. E aí é aquela história, uma obra é feita de muitas coisas também, né? A gente vai tocando essa obra e esperamos terminá-la, parafraseando o deputado, aí o mais brevemente possível quando começar. Né? Mas esse que é o grande problema, não é? Quando se cria a expectativa, aí eu falo para você, meu amigo, crie tudo, crie porquinho da Índia, galinha, papagaio, crie pato, mas não crie expectativa, porque aí você pode se frustrar. Eu, por exemplo, tinha essa expectativa aí de que, de fato, quanto tempo a gente não noticia as reclamações, caminhoneiros e tudo mais, toleiros e problemas, acidentes e tudo mais nessa rodovia aí. E aí, quando veio o posicionamento do Tarcísio, que tem, via de regra, mantido os compromissos, né, cumprido e tudo, só que nesse aí, eu inclusive já vi o próprio Tarcísio sinalizar que teríamos aí essa 163, essa 158 aí, com esse pavimento. Não vai acontecer no governo Bolsonaro, pode começar, é provável que comece, mas aí aquilo que a gente esperava que fosse, né, concluído, não vai acontecer, porque nem tempo tem, né, porque está chovendo,
Não se sabe até quando, né, essa chuva vai perdurar aí. Enfim, o Antônio, eu queria voltar a falar, rapaz, a gente falava aqui das travessias urbanas, e eu queria saber assim, nesse contexto, no estado de Mato Grosso, quantas há e se existem demandas para que em municípios que margeiam essas rodovias federais, existem previsões aí para novas construções, se tem havido nesse instante, está sendo construído em algum município. E nesse mesmo contexto aí, que você falasse também aqui desse distrito, dos imigrantes aqui, que vai da Grande, porque ali tem um trecho ainda, né, reduziu, houve uma redução, mas de muito acidente ali, o pessoal que quer atravessar lá para a Praia Grande, para aquela região de lá como é que está isso? Paulo, a rodovia dos imigrantes, ela é mais um segmento que ela ficou com a concessionária, né? Com a Rota do Oeste. Ela hoje é uma rodovia em pista simples, né? Foi uma rodovia é uma rodovia que a maior parte dos caminhões pesados que entram dentro da cidade passam por ela. Só que ela foi uma rodovia que a urbanização chegou, né? Ela virou uma avenida, uma parte avenida de Cuiabá, uma parte avenida de Várzea Grande. Os bairros chegaram, ali tem o São Mateus, né, que está dos dois lados da rodovia praticamente, outros bairros, Praia Grande, que você citou. Então ela acabou virando uma grande avenida com um monte de carreta passando pela rodovia, né? Então, não sei lhe informar quais são os planos da concessionária, né, porque ela está com a concessionária. É de responsabilidade direta da Rota do Oeste. Sobre os outros trechos que a gente tem de travessia urbana, nós temos aí alguns projetos em andamento, inclusive, de melhorias de travessia. Posso citar um aqui, o projeto da travessia urbana na cidade de Cáceres, né? Nós temos um projeto. Nós temos um projeto em andamento também de outras travessias para melhoria. E, eventualmente, a gente faz algumas intervenções nessas travessias, seja de caráter rápido ou seja intervenções de caráter maior, né, para estar dando a melhoria. E também temos as situações de alguma outra prefeitura que tem feito uma parceria para que elas mesmas, às vezes, apresentem um projeto para a gente, para uma melhoria, né? Ok. Uma última, bem curtinha, acabei? Mas bem curtinha, talvez, superintendente, não seja a mão do DENIT. Talvez o DENIT não tenha nada a ver com isso, mas eu vou aproveitar a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência. Houve uma época que a rodovia que passa por São Vicente ali, tinham muitos acidentes. Agora diminuiu um pouco mais. Qual é a leitura que o senhor faz a respeito, sobretudo, desse trecho da serra, antes de subir e logo que chega a São Vicente? Em um minuto essa leitura sua aí. A Serra de São Vicente, às vezes quando as pessoas comparam, em Santa Catarina tem serras enormes e tal, e a Serra de São Vicente, comparado com outras serras, né, no Brasil, é uma serra até pequena. Só que ela é uma serra que circulam ali, tanto na subida como na descida, às vezes mais de 17 mil caminhões de 75 toneladas dias, né? Então, quando a gente conseguiu fazer a duplicação dela e o número de acidentes caiu vertiginosamente, que a gente pôde ver o quanto que a duplicação dela foi importante. E hoje mesmo, apesar de ser uma rodovia duplicada, quando a gente sobe a serra, onde os caminhões têm uma velocidade menor, você tem alguns pontos nos trechos de subida mais íngreme, você forma filas de caminhão e às vezes mesmo você de carro pequeno acaba ficando ali preso no congestionamento. Então, eu acho que a Serra de São Vicente, para o estado do Mato Grosso, além da questão de acidentes, né, foi uma das obras mais importantes que a gente fez aqui no estado, porque deu uma outra dinâmica no nosso trânsito e quantas e quantas pessoas a gente já não ouviu dizer de uma história que lá atrás, quando era pista simples, não dormiu uma noite na Serra de São Vicente, preso num acidente. Até rimou, né, professor? Rimou. E hoje em dia isso não acontece mais, graças a Deus. Ok, esse Antônio Gabriel, o superintendente do DENIT Mato Grosso. Emendas parlamentares tem havido, né? Só para essa informação para encerrar o programa. Sim, sim.
os nossos senadores, deputados têm sinalizado aqui. Tem colocado emendas de bancada no DENIT, a qual a gente agradece muito, que é uma ajuda importante, né? Toda a nossa bancada, a bancada federal do Mato Grosso, tem ajudado muito, sempre converso com o ministro Tarcísio também, e esse apoio que a gente tem recebido da bancada aí é fundamental, tem sido fundamental. Ok. Obrigado por ter vindo aqui. Esse espaço aqui está sempre a postos para bem informar. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Obrigado a todos aí de casa que nos acompanharam na internet. E sempre que possível a gente gosta dessa vinda aqui para estar apresentando aí para a população, prestação né? de serviço, a prestação de serviço, dos serviços que a gente vem fazendo pelo Estado e vamos continuar fazendo, trabalhando. Beleza, é isso aí. Antônio Gabriel, superintendente do DENIT aqui no Opinião. Obrigado ao Alisson também, da assessoria de imprensa, deu uma força para a gente também aqui, aos demais também lá da redação lá. Muito obrigado, Lorenberg, e até segunda-feira. Até segunda-feira. Com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, falando tudo, uma espécie também de prestação de contas aqui. Gilberto Figueiredo, às 7h30 da noite, dessa segunda-feira, dia 7, aqui no Opinião. Bom fim de semana, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.